Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Nós estamos estudando o seguinte tema: Eu, um santo, baseado no Evangelho de João, capítulo 17, verso 17. Esse verso está na oração sacerdotal de Jesus. Ele está orando ao Deus Pai para que Ele venha santificar todos os que nele creram, como Senhor e Salvador da sua vida. E Jesus, ele ora: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós vamos concluir esse estudo e ver o que nós podemos aprender em relação à vida de santificação e piedade. A primeira conclusão que nós vamos ver diz assim: a piedade ou a santificação, elas não podem ser alcançadas por meio fáceis ou por atalhos. Elas não podem ser compradas ou negociadas com boas obras. A santificação é exclusivamente pela fé em Cristo Jesus e trabalhada no interior do cristão por meio do Espírito Santo de Deus. E isso fica bem claro quando nós lemos a palavra do Senhor. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 1, ele diz: tendo, pois, ó amado, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A partir do momento que eu tenho temor a Deus, ou seja, reverência a Deus, obediência à palavra de Deus, eu estarei purificando a minha vida de toda impureza, de todo desejo da carne, e assim, através do Espírito Santo, no temor a Deus, eu vou santificar a minha vida, porque a promessa do Senhor para todos aqueles que creem em Cristo Jesus é ser santo. Então, a santificação e a vida de piedade, ela não tem outro meio a não ser pela fé em Cristo Jesus. Uma segunda conclusão que nós podemos tirar é: o único caminho é a graça de Cristo, através da oração, da meditação da palavra de Deus e a atenção, ou seja, vigiar e orar para não cairdes em tentação. Esta é a mensagem de Cristo Jesus para todos aqueles que creem nele. Então, a santificação e a vida de piedade só tem um único caminho, que é a graça de Deus através de Cristo Jesus, sendo trabalhada por meio do Espírito Santo na vida do cristão. E isso é uma realidade quando nós olhamos para Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo a respeito da santificação e da vida de piedade nesse texto? Que nós temos que viver para Deus uma vida apresentando o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, a nossa vida deve ser um cultuar ao Senhor. E isso é uma realidade. Ou seja, se você deseja ser santo ou santificar a sua vida e ter uma vida piedosa, siga estas instruções de Paulo através da palavra do Senhor e busquem uma vida de oração, de meditação nas Escrituras, uma total vigilância e com o coração arrependido e contrito. Ou seja, a nossa vida deve ser um culto vivo, santo e agradável ao Senhor. Tudo que eu penso, tudo que eu falo e o meu agir deve ser um culto agradável ao Senhor. Por isso, Paulo está dizendo isso, que nós temos que nos apresentar diante do Senhor, uma vida santa, perfeita e agradável para Deus. E a terceira e última conclusão que nós podemos tirar é que nós temos que fortalecer a nossa vida a cada dia,
pela ação santificadora do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor, ela vai dizer para nós em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, ou seja, através do Espírito Santo, ele vai transformando a nossa vida para chegarmos lá santificados diante do Senhor. Nós fomos criados por Deus, a imagem e a semelhança dele, santidade, pureza, retidão. O pecado destruiu isso e nós precisamos de Cristo Jesus e por meio do Espírito Santo sermos transformados à imagem e à semelhança de Deus através do sacrifício de Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. E também em Romanos capítulo 8, verso 29, porquanto aos que de antemão conheceu a Cristo Jesus, também os predestinou para serem conformes à imagem de Cristo Jesus, com a finalidade de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, por meio do sacrifício de Cristo Jesus, nós somos transformados para a glória de Deus. Então, a conclusão que nós chegamos, irmãos, é a seguinte: que para sermos santos, assim como Deus é santo, a piedade ou a santificação não podem ser alcançados por meio fáceis ou por atalhos. A vida de piedade e santificação, o único caminho é a graça de Cristo, através da oração, da meditação na palavra do Senhor e de uma vida de vigilância, ou seja, atenção, e fortalecendo a vida cada dia pela ação santificadora do Espírito Santo de Deus. E assim nós vamos viver uma vida santa, plena diante do Senhor. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Perdoe os nossos pecados, venha transformar a nossa vida por meio do Espírito Santo de Deus. Fortalece a nossa fé dia após dia. Entre em cada família, em cada coração, produzindo vida, transformando vida, restaurando a imagem e a semelhança do Senhor. Coloque a tua mão sobre todos os enfermos, curando, libertando, transformando a vida, o sofrimento em alegria, em prazer de viver. Mas seja conforme a tua vontade. A ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É a nossa oração, em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Queridos, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.